Pessoal, essa é a nossa Quantum. Ela vem acondicionada nesse case, que protege bastante ela, facilita muito o transporte, né? Você não vai ter problema nenhum em transportar a sua máquina para vários locais. Aqui você vai ter o cabo que acompanha a máquina. Você vai ligar esse cabo à ponta USB na máquina e a outra na entrada USB do seu computador. Aqui você vai ter o disquete de instalação e nós enviamos também o link para você instalar via internet, né? Mais fácil para quem não tem mais leitor de CD. Nós temos aqui o token, que é o pendrive chave. Isso te proporciona também uma segurança a mais no caso de alguém pegar a sua máquina sem a sua autorização, né? Bastante importante. E nós temos aqui um manual em inglês, né? Mas se você não domina o inglês, o próprio curso vai te dar um ótimo suporte para você instalar a sua máquina. E nós também enviamos um mini vídeo especificamente para a instalação da máquina. Aqui é o corpo da máquina, extremamente leve, né? Muito leve mesmo, fácil de ser carregado, fácil de ser limpo, uma superfície fácil de ser limpa, né? E nós damos toda a assessoria para você em relação à instalação. Inclusive, nós temos parceria com uma empresa de informática que, caso seja necessário, ela pode estar fazendo a instalação remotamente. Isso no caso de incompatibilidades, né, do computador com a máquina. É muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Se acontecer, nós temos esse recurso de realizar a instalação remotamente, né? A máquina acompanha o curso. É um curso livre, mas ele tem uma certificação reconhecida pela ABRAT e registro na Biblioteca Nacional. Ele fica hospedado na plataforma Hotmart de ensino à distância, que é hoje a mais conhecida no Brasil, né? E você tem 3 anos para acessar o curso, é bastante tempo. É considerado hoje o melhor curso de biorressonância para a Quantum no Brasil. Foi o primeiro e desde então ele vem recebendo atualizações, né? Agora, as dúvidas em relação ao uso da máquina, em relação ao curso, são retiradas diretamente com os professores, que sou eu e a professora Fabiana, via WhatsApp. Isso facilita bastante, né? Entre outras coisas, o curso ajuda ao terapeuta a transformar as informações que a máquina traz em uma conduta que seja útil para o seu cliente. Isso é muito importante. Então, pessoal, aqui do lado direito, aliás, esquerdo do software da máquina, nós vamos ter os parâmetros que a máquina vai mostrar, tá? Então, é primeiro aqui cardiovascular e cerebral, o segundo a função gastrointestinal, terceiro grande função do intestino e etc, né? A Quantum Magnetic, quando você analisa o sexo masculino, ela vai ter 39 parâmetros. Cada parâmetro, como a gente vai ver daqui a pouco, tem várias informações. O feminino, acho que é 38, se não me falha a memória. E o infantil, até os 14 anos, são apenas 6 parâmetros. Depois dos 14 anos, já entra como adulto. E aí a análise ela é completa, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, quantos parâmetros tem a Quantum?
tem 53. Mas 53 seria o masculino, o feminino e o infantil, né? Não seria muito correto você dizer que tem 53. Mas é o que o pessoal usa por aí. Então, vamos ver aqui no parâmetro cardiovascular e cerebral. Só para a gente ter um exemplo, você tem duas maneiras, aliás, três, né? De observar os parâmetros. O primeiro seria através desse gráfico aqui, não é? Bem fácil de visualizar. Bateu o olho e já viu. Esse é o segundo gráfico, não é? Onde você vai ter ali o verde seria o normal e o azul o início de um desequilíbrio, o amarelo um desequilíbrio mais acentuado e o vermelho já um desequilíbrio total, não é? Às vezes, o ponteiro aqui do gráfico, ele indo para a direita, vai significar um excesso e para a esquerda, uma deficiência. Porém, em grande parte dos parâmetros, tanto da direita quanto para a esquerda, vai ser um desequilíbrio. Não necessariamente significando que vai ser uma deficiência ou um excesso, tá? Saiu aqui do verde, já é um desequilíbrio, tá bom? Agora, para você tirar a dúvida, basta você observar aqui a numeração, né? Então, a faixa normal para uma pessoa dessa idade que está sendo analisada é essa aqui, de 48 a 65, e o valor real da medição está em 72, tá? Então, você pode ver que isso aqui é um excesso, ok? Aqui você vai ter alguns parâmetros também para você medir, ter uma ideia, né? Do que é normal, pouco anormal, moderadamente anormal e severamente anormal. Você pode observar também através dos símbolos, né? De mais aqui. E logo abaixo, que eu acho bem interessante, você vai ter uma breve descrição do parâmetro que está sendo analisado. Então, por exemplo, a viscosidade do sangue, né? Isso é muito bom, embora seja pouca coisa, muito interessante para quem quer estudar fisiologia. E a gente aqui do Instituto Brasileiro de Biorressonância sempre a gente incentiva as pessoas, os terapeutas complementares, a estarem estudando fisiologia, tá? Então isso aqui ajuda bastante. Inclusive, às vezes, dependendo do parâmetro, você tem ali o parâmetro do ponto de vista da medicina a tradicional nossa, a nossa medicina, e também da medicina oriental. Então, é bem interessante. Então, você vai ter aqui, como eu falei, vários parâmetros, né? Eu acho que o destaque da Quantum fica por conta dos minerais, né? E das vitaminas, aminoácidos e coenzima. Apesar dela ser bem enxuta, vamos dizer, né? Porque ela foi concebida para ser assim mesmo. Não é uma deficiência dela ela ser mais simples, mas é uma característica, de certa maneira até positiva em alguns casos, né? E aqui você também vai ter a análise de especialistas, se você quiser a análise manual no final de todos os parâmetros, o que ajuda também. Embora a gente sempre diga que nós não aconselhamos a impressão de relatório de máquinas para você entregar para o cliente, essa parte aqui é bem interessante, ela fica por último, análise manual. Pode ser interessante você estar imprimindo somente essa última página aqui
mas de uma maneira geral você está imprimindo o seu relatório, né? O seu relatório já mastigadinho, com uma compreensão que seja fácil por parte do seu cliente, né? E principalmente com uma solução, ok? Então essa basicamente é a máquina quantum magnética que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com essa de colocar a mão em cima porque nós consideramos um pouco melhor, pouca coisa mais assertiva do que aquela de bastão, pela nossa experiência, né?